mexer aí. Então, eu Eu vou tenho que ter cancelar. o programa no computador? Então, para mexer com ele, sim. Tá? Eu tenho o Eu não sei PowerPoint. se eu tenho. Como é que faz, será? Não precisa ter agora. Entendeu? Mas se você não tiver, é o mesmo esquema. Veja aqui se eu tenho e te mando. Tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar minha câmera e vou colocar minha tela para você ver. Tá? Tá. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar com você aqui. Tá vendo minha tela aí? Tô. Beleza. Então é o seguinte, ó. Deixa eu só fechar isso aqui. O que você está vendo aqui é um PowerPoint, certo? Tá. Ótimo. Então, quando eu estou trabalhando com ele... Nossa, está pedindo ativação aqui, que legal. Tem jeito de ficar maior, Jorge? A tela... A tela para eu enxergar o que está escrito em cima? Espera aí, eu vou tentar ver se eu consigo colocar aqui. Só um minutinho, estou tentando abrir a minha tela aqui. Tá. Eu vou Então, é o pegar meu seguinte. óculos lá. Peraí. Vou Então, é o pegar meu óculos. seguinte. Oi, pode falar. Ah, Pode falar. pode falar, pode falar. Então, essa tela aqui, ó. Então você tem o arquivo, você tem a página inicial, você tem o inserir, mas esse meu Photoshop, meu PowerPoint aqui ele travou, que legal. Então você tem aqui, ó, os elementos que você precisa para fazer ele funcionar, tá? Oi, tá me ouvindo? Você tá por aí? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, o que acontece, né? Quando você está trabalhando com o programa, é importante você sempre fazer o seguinte: entender o que você quer, tá? Então, eu vou fazer pelo Google, porque o meu PowerPoint aqui ele está bloqueado. Eu tenho que ativá-lo. Eu esqueci. Mas é o mesmo processo, só para você entender o processo, tá? Não vai mudar nada aqui. Então, vamos lá. Cadê essa E apresentação? você tem condições de mandar para mim amanhã, Jorge? Sim, eu só tenho que ver se esse meu está ativado. Aí eu te mando amanhã, para ficar tranquilo. Ó, Tá. então Porque vamos daí eu lá. tenho mais tempo para fazer, né? Porque eu queria ver se no final de semana eu tentava mexer lá nos 300 DPI lá, Aham. daí não deu. Falei, deixa eu. Bom, Se você... então o processo de criação de uma apresentação tem que ser no PowerPoint ou não? Tem que ser em qualquer outro lugar? Eles pedem para que seja no PowerPoint, né? Ah, Porque no Word, para depois mostrar no Zoom, no Meet, né? porque é o Para seguinte, compartilhar a tela. isso. Então, a apresentação, ela é isso aqui. Ó. Só deixa eu mostrar aqui para você. Então, eu tenho uma apresentação aqui. Vou esperar. Ele vai... Vou pedir para... Por que você não deixou... Ó. Então, eu tenho a minha apresentação. Essa apresentação aqui, ela foi feita no PowerPoint, tá? E é o seguinte, ó. Toda vez que eu faço uma apresentação, ela tem que seguir alguns critérios aqui. Ó. Então, do lado, você consegue enxergar aqui do lado direito, tem um monte de quadradinho aqui, ó. Tem. Ótimo. Isso é que para você criar os slides. Então, cada slide eu vou ter uma apresentação. Então, para Tá. você criar o slide, deixa eu vir aqui pegar o bloco de notas. Então, vamos lá. Para a gente Pode poder... pegar isso de e-mail, tudo que a gente manda, Jorge? Como?
Eu não entendi a pergunta. Pode mandar de e-mail? Pode mandar, criar esse PowerPoint a partir de um e-mail. Por exemplo, se eu tenho um catálogo lá no e-mail. Sim. Daí, se eu mandar o e-mail para você, como que eu encaixo aí, entendeu? Então, tá vendo Por aqui? exemplo, posso te mandar um catálogo só para ter uma ideia? Sim, tá vendo? Ó, quando você... Porque eu não sei como... Tá, peraí. O que você... Eu não sei como tirar... Você não sabe como tirar? Eu não sei, por exemplo, eu não sei como que eu vou colocar uma imagem do e-mail aí nesse quadradinho. Então, ó, o que Porque as fotos que eu faço, Jorge, eu faço no meu celular, mando pro e-mail, daí no e-mail eu copio, e daí seria ir nesse quadradinho, copiar e Ctrl+C, Não. Ctrl+V? Vamos lá, vamos colocar aqui um novo, só para você entender. Vou começar um novo aqui, tá? Tá. Ó, Quer que eu mande para você um e-mail só para a gente pensar como é que é? então, porque é o seguinte, né? Você tem que ter um roteiro, entendeu? Não, lá tem também o roteiro. Então, aí vamos lá, para a gente poder entender como é que funciona, porque fica mais fácil para você entender como é que funciona o conceito, tá? Tá Então é o legal. seguinte, você entrou no slide, seja ele no Photoshop, seja ele no PowerPoint, seja ele em qualquer programa. Ele vai te mostrar o passo a passo do que você precisa, tá? Então, ó, aqui ele pergunta para você, qual é o título do seu slide, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui, então vamos colocar aqui, aula 1, que é o nosso slide, certo? Aí ele pergunta assim para você, o que é essa aula 1? Então, vamos colocar aqui na legenda, então, aula de apresentações. Certo? Então, ó, apareceu o texto ali. Essa parte aqui, alguma dúvida? E se eu não quiser essa aula de apresentações, só aula? Daí só Então, é tirar. só você não escrever nada. Ou deleta. Ah, tá Tá bom. vendo? Olha aqui, ó. Então, não quero nada. Deleta. Ó. Tá. Pronto, ficou aula 1. Você vai clicar nele e aperta delete. Muito bem. Tá. Então, aí, o que você falou? Você quer colocar um outro slide, não é isso? Isso. Ó, você vem aqui nele, ó. Clica com o botão direito do mouse e vem. Isso, tá vendo? Você consegue enxergar que está escrito Ctrl M aqui? Tô. Ótimo. Esse Ctrl M ele vale para qualquer programa de apresentação. É só clicar aqui, ó, dar um Ctrl M e ele vai criar um novo slide para mim, ó. Tá. Muito bem. Então agora, vamos lá, né? Você falou que você quer colocar uma imagem, não é isso? Isso. Tá. Então vamos lá. Ó. Você vai abrir aqui. Ó. Tá vendo aqui esse desenho que parece tem uma montanha aqui, ó? Tá. Seria imagem. Isso. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a imagem. Certo? Então, essa imagem, ela tem que estar em algum lugar. Então, ó, eu vou clicar aqui nele, nesse quadrado, vou no inserir imagem, ó. Então, eu vou fazer aqui uma pesquisa, ó, só para a gente poder ficar mais rápido. Ó. Tá. Então, tá vendo? Ó, ele vai abrir aqui do lado uma pesquisa. Então, o que eu quero buscar? Eu quero buscar uma casa. Pronto. Ó, ele vai trazer a casa e eu clico nele, ó. Inserir. Só clica em cima. Isso. E clica no botão inserir. Olha lá a casa. Tá. Certo? Tá. Então, esse é o processo. Para você inserir qualquer imagem. Tá. Ela tá grande, daí você diminui. Isso, Só pegar. aí é aquela coisa, tá vendo aqui, ó? Esse trabalho. Aí você vem, você diminui. É por isso que o processo, né? Que primeiro, para você trabalhar com imagens, primeiro você tem que ter um editor de imagem para que essas imagens fiquem legaisinhas ali, ó. Tá vendo? Ó? Certo. Tá, ó. Então, ó. Porque esses quadradinhos aqui, ele te dá as opções para que você possa manipular esse objeto. Certo. Tá?
Quer perguntar mais alguma coisa? Daí colocar a ficha técnica embaixo. Isso. Aí é o seguinte, você vai colocar um texto, não é isso? Vai, embaixo dela. Aí que tá. É que essa parte técnica, Camila, você teria que ver como que a pessoa quer o dado. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Nós vamos vir aqui no slide, aqui em cima, ó, no slide, e eu vou vir aqui no aplicar layout, tá vendo aqui, ó? Uhum. Então, eu vou pegar esse slide com 2 colunas. Tá. Só para ele poder ver. Aí, o que ele fez? Ele criou uma coluna aqui e uma coluna aqui. Então, do lado direito, eu coloquei a imagem. Do lado esquerdo, eu vou colocar o texto. Então, eu coloco lá. Casa... E se eu quiser trocar? Vai ficar a seu critério. Então, se eu quiser trocar, é só arrastar essa imagem para lá. Isso, é só você fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, a casa de campo. Tá? Só que tem uma coisa. Né? Então, vamos dizer que você queira colocar do outro lado o texto. Você vai clicar em cima da imagem. Ó, clica em cima da imagem e arrasta. Tá? Ó, cadê você? Ó, pego a imagem e arrasto. Ó, tá vendo aqui, ó? Uhum. Pronto. Aí eu vou dar uma diminuída para que ela possa caber aqui onde eu preciso. E aqui, ó, pronto. Agora ele pede para eu colocar um texto. Eu coloco lá. Casa de campo. Tá. Certo? Entendeu? Entendi. Aí você precisa de outro slide. Vem aqui e dá um Ctrl M. Ó, tá. Vem aqui sempre, clica aqui sempre na parte branca, dá um Ctrl M. E assim você vai fazendo a sua apresentação até você terminar os dados. Certo? Quer perguntar alguma coisa? Não, por enquanto. Nessa E sempre parte... vai lá no salvar, alguma coisa assim, ou não precisa? Então, nesse caso aqui, né, como eu estou fazendo no Google Apresentações, ele já vai salvando automaticamente. Tá, mas quando você está no PowerPoint, você vem aqui no menu Arquivo e pede para salvar, tá? Vai até que salvar, tá? Aqui no caso, eu tenho que fazer uma cópia, tá vendo? Eu posso mandar isso por e-mail, eu posso fazer um download, ó, tá vendo? Então, fazer download nas opções, por exemplo, PowerPoint é PPTX. O que é isso? É o formato do PowerPoint, tá? Então, todo o programa que você estiver trabalhando, ele tem formatos. Então, por exemplo, vamos entender isso aqui, que isso é importante. Quando eu estou trabalhando com o dado, então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação. Então, a apresentação, qual que é o formato dela? Tem que ser o ponto .pptx. Okay? Tá, então, aonde que tem isso? Tem no slide. Não, na hora que você salva. Ele vai salvar com essa extensão. Entendeu? Tá. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar onde eu estava, né? Quando eu vou fazer uma imagem. Então, imagem, a pessoa vai perguntar para você assim, ó. Como que tem que ser a imagem? A imagem pode ser .jpg, .png, .bmp, tá? Então, essas são as imagens que você tem que ter para trabalhar com ela, tá bom? Tá. Muito bem. Ou a como é que fala? A imagem lá do vermelhinho lá, como é que chama? Que imagem do vermelhinho? Ai, quando o tipo de imagem, o tipo de texto que não pode ninguém mexer, meu Deus, deu branco agora. PDF. Então, só que vamos lá. O PDF ele não é um arquivo de imagem. Entendeu? É só texto. Não, ele é um arquivo que nós chamamos de arquivo compilado. Então, o ponto PDF, ele é o quê? Ele é um arquivo compilado. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você pode chegar lá Você foi lá, está fazendo no Word o seu texto. Entendeu? Certo. Aí o que acontece? Você vai lá no Word, tem lá, salvar como PDF. Ele não é uma imagem, ele é um texto. Ele é um texto, é um arquivo. Isso, ele é um arquivo, só que ele é compilado. Isso quer dizer o seguinte, que ninguém pode mexer nele. Exato. Mas ele é um texto. Tá. E essas imagens que
JPG, essas siglas aí, daí pode ser mexida. Não, essas daqui também estão fechadas. Só que ela tá. não é um PDF. Tá. Eu posso mexer, no caso? Não, só se você tiver um programa de edição. Aí você teria que ter um Photoshop, teria que ter um Illustrator, teria que ter um CorelDRAW. Entendi. Tá entendendo? Tá muito complicado. Depois que eu fizer, então, nem eu não posso mexer mais. Não, depois que você exportou como JPG, PNG, BMP, TIFF, esquece. Né? Entendi. Entendeu? Porque assim, ó, tudo que você faz vai ter sempre duas maneiras de trabalhar com ela. Ou você trabalha com o que nós chamamos de arquivo editado, ou você trabalha com o que nós chamamos de arquivo compilado. O arquivo editado é que nem esse aqui, ó. Esse aqui está fazendo um arquivo editável. Que eu posso colocar cor, posso colocar fonte, posso colocar um monte de coisa. Tá. Quando eu termino e eu quero só apresentar, eu não posso mais mexer. Então, isso é um arquivo compilado. Tá. Entendeu? Tá. Certo. Tá? Por exemplo, ó, pensa assim, ó. Você está lá fazendo o seu quadro, certo? Certo. Então, você tem a tela e você começa a desenhar, depois você vai pintar. Enquanto você está pintando, você consegue editar, correto? Certo. A hora que ele secou, já era. Tá. Então ele está pronto. Exatamente o que a gente faz aqui. Tá, mas no caso aí, nem tirar folha, a página, eu não posso. Do jeito que eu estou mostrando aqui, sim. Ah, tá. Só depois que ele fechou. Depois que eu salvo ele, que eu vou apresentar, né? É que aqui no caso, ele sempre, como você está trabalhando direto com apresentações do, oh meu Deus, do Google, tá? A hora que eu quero apresentar, que é o seguinte, eu aperto o F5, ó. Ele vai fazer a apresentação para mim da tela, tá? Então, ó, tá vendo ali, ó? Então, eu estou mostrando a tela inteira pro meu cliente. E por que tem que apertar o F5? Isso, o F5 ele faz você apresentar a tela. Ah, é igual o share? Isso, igual o share. Ah, tá. Tá? Então, não, assim, não é tão diferente de você mudar. Ou você pode vir aqui também, ó, tá vendo? A apresentação de slides, ó. Você clica nele, ele apresenta para você também em tela inteira, ó. Olha lá que bonitinho, ó. Até aqui, tá entendendo? Tá muito difícil. Não, eu quero ver na prática depois. Não, então, é que por enquanto o que a gente está fazendo? Eu só estou mostrando para você os elementos que eu tenho dentro dele, ó. Olha ali, ó. Isso aqui é um texto, tá vendo, ó? Aí eu vou, conforme eu vou apertando as teclas direcionais, eu posso... Quais são as técnicas? Quais são as teclas que a gente vai fazendo a o mudança? compartilhamento? Não. Então, a tela é as teclas decimais, aquela para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Tá. Aqui no caso aqui eu só posso ir para a esquerda e para a direita, né? Então, ó, se eu vou apertar para a esquerda, ele está voltando, ó, tá vendo? Ó? Se eu for para a direita, ele vai avançando, ó. Tá. Aí acabou. Acabou, eu aperto o ESC e ele volta para minha tela normal. Certo. Tá? Bom, então essa parte aqui tá muito confusa, tá conseguindo entender? Não, por enquanto tá tranquilo. Beleza. Só que daí o que acontece? Vem toda a parte que eu preciso trabalhar com a minha formatação. Então, o que é a formatação? Formatar é eu mudar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, essa aula 1. Eu não vamos dizer que eu não gostei desse texto que está aqui, ó. Aí você vai notar que quando eu cliquei em cima da caixa, ela ficou azul, certo? Certo. Isso quer dizer que essa caixa aqui, ó, eu posso agora mudar os elementos dentro dela. E como que eu monto, como que eu mudo esses elementos? Tá? Eu mudo aqui em cima, ó. Tá vendo esses desenhos aqui, ó? Tô. Então, esses desenhos, todos eles representam informações da caixa de texto. Então, onde está escrito ali, ó, Arial. Arial é o tipo da fonte. Certo. Onde tem esse número, 52? Dúvidas aí, não? Tô. Então tá lá, ó. Aquele número 52
Nota que você tem um sinal de menos e um sinal de mais. O sinal de menos diminui e o sinal de mais aumenta. Certo? Onde tem aquele B é para ficar em negrito, o I é para ficar em itálico, o U é para ficar um sublinhado, aquele A com risco embaixo é para colocar a cor do texto. Tá? Então vou fazer o seguinte, ó, eu vou mudar aqui só para você ver como é que funciona. Então vou trocar a fonte, ó, clico aqui no Arial e vejo qual é a fonte que tem. Vou colocar essa Lobster aqui, ó. Dá para você ver. Tá. Olha lá, trocou. Certo. Aqui, esse número 52. Se eu colocar aqui mais, ó, ele vai aumentando, tá vendo? Certo. Tá? Bom, aqui negrito. Vai deixar mais forte, ó. Eu dou uma inclinada, coloco uma linha embaixo e troco a cor dele, ó. Vou colocar, sei lá, esse azul aqui, ó. Tá. Prontinho, tá feito. Ótimo. Jorge, eu não quero, por exemplo, negrito. Clica no negrito. Eu não quero sublinhado. Tira o sublinhado. Tá. Olha lá. Uhum. Entendeu? Então, o que acontece com o computador é que ele é muito prático. Tá? O que a gente precisa fazer é o que eu quero trabalhar, onde que eu quero trabalhar e o que cada ação faz para mim. Certo. Isso aí é igualzinho o Word, né? Igualzinho o Word. Só que qual que é a diferença? É que o Word você trabalha com um texto. E o PowerPoint, né, ele trabalha com uma apresentação. Entende? Tá. Aí cada slide eu tenho que ter uma informação diferenciada. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, cada slide que eu estou trabalhando, eu tenho uma informação diferenciada. Ó. Tá. Então, é isso que é a diferença de você trabalhar com Word. Porque lá no Word, toda essa minha informação, ela estaria numa página só, escrita de, assim, um monte de texto. Na apresentação, não. Ela é a mais sucinta. Entendeu? Ó. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos dizer que você quer colocar uma cor de fundo para o seu slide. Certo? Certo. Então, ó, toda vez que eu falar fundo, é um plano de fundo, tá? Então você vai notar que, ó, aqui, quando eu cliquei no slide, nota que, como que eu sei que eu cliquei no slide? Porque não tem mais aquele quadrado azul em cima do texto, ó. Tá vendo? Tá. Então, olha aqui, ó. Ele tem a opção de plano de fundo. Tá? Tá. Beleza. Aí, o que eu vou fazer com esse plano de fundo? Vamos lá para a gente ver quais são as opções que eu tenho para ele. Eu posso clicar no plano de fundo e ele vai falar o seguinte para mim, ó. Eu quero escolher uma cor, tá vendo? Aqui, ó. Uhum. Então, eu quero falar para ele que esse meu plano de fundo vai ser esse azul aqui, alguma coisa. Tá. Ó. E clica no concluído. Olha lá. Tá, beleza. Certo? Ah, Jorge, mas eu quero uma imagem. Eu fui lá, tava vendo uma da amiga minha lá, do amigo meu, e ele colocou uma imagem no fundo. Certo. Tem como fazer isso? Tem. Como que a gente faz? Você vem aqui no plano de fundo, espera ele carregar e vou aqui em escolher imagem. Ah, tá. Né? Aí eu quero escolher a imagem da onde? Eu quero pegar do Google. Porque eu não tenho imagem aqui. Aí eu mas se tiver e-mail, tem e-mail aí? Não, no caso você não tem o e-mail, você tem que baixar para o seu computador. Mas aí tem também no computador? Ah, daí tá no Fotos. Isso. Tá. Então, aí tá vendo aqui, ó, por exemplo, fazer upload, tá? Então eu tenho que estar no meu upload e procurar no meu computador. Tá. Entendeu? Porque assim, Taliane, tudo que você faz dentro do... Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Eu acho que eu não tenho nada de imagem aqui. Se eu salvar uma foto como salvar como foto 1. Isso. Aí só que você tem que salvar, ó. Quer ver só? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então eu vou vir aqui vou dar uma concluída aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na internet e eu vou pegar uma imagem, tá? Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Vou colocar aqui, sei lá,
Eu quero buscar por música, tá? Aí eu vou vir aqui no Imagens. E vou pegar essa imagem aqui, tá vendo? Tá. Ó, botão direito do mouse. Vem aqui, salvar imagem como ou guardar a imagem como. Ó. Aí eu vou salvar aqui na área de trabalho. Tá? Ah, não pode. Essa aqui é WebP, não pode. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais pra frente pra você, tá? Senão fica muito assunto hoje, tá? Tá. Ó, botão direito do mouse, salvar a imagem como. Essa imagem aqui, ó, é JPG, então beleza. Vou salvar aqui na área de trabalho, tá? Salvar. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui de novo na minha apresentação que eu estou fazendo. Vou lá no plano de fundo e vou pegar uma imagem. E aqui eu vou em procurar. Olha lá, então fazer upload, procurar. Por quê? Porque ele tem que entrar no meu computador. Aí como eu salvei na área de trabalho, ó, vou pegar aqui o violão lá que eu salvei. Cadê você? Aqui, ó. Ó, olha ali, ó. Tá. Certo? Aí eu vou vir aqui, vou dar um concluído e pronto. Tá ali a minha imagem. Tá. Certo? Mas... Daí eu quero ela de lado, vou lá no layout. Isso, né? Não, aqui nesse caso é só o fundo, entendeu? Ah, tá. Agora eu vi download. Isso. Isso, é só o plano de fundo. Se eu quero a imagem no slide, aí é o seguinte, ó. Vou vir aqui, vou pegar um novo slide, dar um Ctrl M para criar, tá? Então, No ó, caso, aquele título não pode sair dali de cima. Você pode arrastar o título também na primeira página? Peraí, não entendi a pergunta. Você quer fazer o quê? Esse, aula 1 aí. Aqui? É azul. Se eu quiser fazer, vou arrastar, porque ela está bem no centro dessa imagem. Sim, né? você pode, ó. Você diminui um pouco o quadrado, porque isso aqui, ó, é uma caixa, tá vendo? Ó? Aí você pode colocar onde você quiser, ó. Ah, tá. Entendeu? Porque assim, ó, todos os elementos que você coloca aqui, eles estão soltos. Então eu posso colocar onde eu achar interessante, ó. Tá. Tá vendo, ó? Entendeu? Entendi. Muito bem. Aí, aquela coisa, eu quero colocar uma imagem no meu slide. Então, veja bem, não é colocar um plano de fundo, é colocar uma imagem. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou clicar aqui na caixa. Certo. Tá vendo, ó? Vou aqui no imagem. Imagens. Inserir imagem. E vou procurar imagem. Tá? Não apareceu e agora, né? Como não? Porque ele tem que carregar, ó. Inserir imagem. Ah, tá. Ó lá. Aí, vou fazer, ó, ou pesquisar, ou fazer do computador de novo. Ó, fazer upload do computador. Então, toda vez que eu estou falando de fazer um upload, quer dizer que eu estou buscando meu computador. Ó. Chama upload. Isso, upload. Que é você subir, né? Ó. Tá. Tá. Olha ali, ó. Peguei a imagem. Esperar um pouquinho. Olha lá, ó. Pronto. A imagem está aqui, ó. Tá. Aí você pega os quadrados, vai arrumando, vai fazendo como você quiser. Tá? Certo. Logicamente, o ideal é que essas imagens elas estejam editadas antes. Certo. Tá? Isso eu faço. Então, aí você tem que editar primeiro para que elas possam ficar bonitinhas aqui dentro. Ó, tá vendo? Não tem segredo nenhum. Em 300 dpi? Não, aqui não precisa. Não? Não, Tá. porque o que acontece? Os 300 dpi é sempre quando eu vou imprimir. Entendeu? Tá. Ah, tá. Certo? Agora, por exemplo, uma imagem que vai ficar no computador, 72 dpi está ótimo. Tá. Entendeu? Ah, tá. Né?
Porque senão você faz um negócio muito pesado, tá? Aí vamos dizer que você vai jogar isso na internet. Primeiro que ela não vai subir, tá? Porque tá muito pesado. Tá. Certo? E dependendo de onde você for apresentar, ela também não consegue exibir, porque demora. Tá. Tá? Então é assim, ó. O 300 dpi é só para impressão. Tá. Tá? Se você tentar utilizar em outro lugar, não, você não vai conseguir. Tá. Ok? Tá. Bom, que mais que você quer saber aqui E dessa... depois, daí na hora que conclui, como é que faz para concluir? Daí salvar? Não, então, aí isso aqui acabou, né? Já está feito. Tá? Então, terminou, você vai lá no menu Arquivo, salvar, aqui lá vai estar salvar ou salvar como, tanto faz. Tá? Aí, esse aqui eu vou fazer um download, ó. Fazer download, aí eu coloco aqui, ó, documento do PowerPoint. Pronto. Tá. Acabou. Aí ele vai pedir de novo para você salvar. Aí toda vez, ó, tá vendo aqui, ó, apresentou aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Tá. Daí, mas no caso, daí você, se você puder me mandar, daí para eu fazer no salvar na área de trabalho, todas essas coisas assim, para mim é mais fácil, né? Sim, não, fica tranquila que aí eu vou Tá. eu vou mandar E o quando negócio. tiver no Zoom ou no Meet, daí na hora que eu tiver lá junto com o grupo, lá embaixo, daí tem o lá do share screen. Sim. Ó, tá vendo aqui, ó, Como é? que eu tô dentro dele. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui no menu Arquivo. Aí a Aonde? opção, Ah, não. Tá. isso, Arquivo, salvar como. Tá. Tá? Aí você vai pedir para procurar, né? Tá vendo aqui, ó? Então, essas Isso pastas... quando? Isso quando? Depois que terminou. Depois que terminou, daí Isso, repete arquivo. para mim de novo, Jorge. Ó, depois que terminou, você vai lá no menu Arquivo. Tá vendo aqui, ó? Arquivo. Tá. Salvar como. Tá? Certo. Aí, lá no salvar como, você vai ter que procurar onde que tá os elementos. É que esse meu programa aqui, ele tá travando. Eu tenho que ver por quê. Mas eu vou... A próxima aula eu já deixo ele bonitinho. Mas é só É isso. porque daí você fala, daí eu não estou encontrando, daí fica meio atrapalhado. Não, é que assim, ele tá travando aqui a minha máquina, né? Mas é por Tá, causa da versão. Você tem que colocar uma versão mais antiga aqui pra minha máquina. Tadinho. tá bom. Né? Mas é só isso, porque a mesma coisa acontece aqui, ó. Que nem eu coloquei ele, quando eu exportei o arquivo, onde que ele tá aqui, ó? Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Ó. Mostrar na pasta. O meu arquivo, todo arquivo, ele tá dentro de algum lugar. Então, no meu caso, ele tá dentro da pasta Downloads. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá. Então, se eu quero colocá-lo na área de trabalho, eu tenho que dar um Ctrl X aqui, procuro a minha área de trabalho aqui desse lado, ó, área de trabalho, e dou um Ctrl V. Aí ele vai ficar na área de trabalho. Só que Isso aí não esse... nem vamos entrar mais, porque eu nunca mexi com Ctrl X, É, só Ctrl V, Ctrl C. não, porque o Ctrl C e Ctrl X é a mesma coisa. Ah, Entendeu? então tá bom, beleza. Entendeu? Aí o que acontece? Você precisa saber aqui, ó, desse lado, é o seu computador. Ah, tá. Tá bom. Entendeu? Então, é aqui que você fala se é na área de trabalho, se é em documentos, se é em download, se é em imagens. Então, tudo que você faz, você tem que falar para ele onde você quer ir. Tá. Entendeu? Então, é sempre assim. Né? Porque, ó, é o seguinte. Esse processo de criar o programa é uma coisa. O processo de salvar é outro. E saber onde salvou é outra coisa. Tá. Entendeu? E daí, na hora que eu tenho que apresentar o share, né? Share screen, daí eu vou para onde? Então, Daí eu você vai ponho o fazer share, como né? que eu fiz aqui, ó. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui. Então, eu quero Então, o share, eu compartilhar. vou clicar em cima do share, né? Sim, porque daí o que acontece? Ó, eu vou parar aqui a apresentação, tá vendo? Ó, então, parei a Tá. apresentação. Aqui no caso, eu vou deixar aqui e você vai ver na gravação. Mas como é que funciona? Aqui eu tenho um botão chamado Apresentar Agora. Então eu vou no Apresentar Agora, quer ver? É que eu acho que eu não tenho nenhum arquivo de PowerPoint pronto aqui nessa minha máquina. Deixa eu só ver se eu acho aqui alguma coisa pronta.
versus... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Pior que eu não tenho nada de PowerPoint aqui. Aqui na área de trabalho. Eu vou pegar a apresentação que está ali. Então, é o seguinte. Eu vou abrir aqui a apresentação. Cadê você? Uma apresentação sem título. Ó, aí o que acontece? Você vai abrir a apresentação. Eu sei que você não está vendo, né? Porque eu parei de gravar, mas parei de transmitir, mas você está na gravação, tá? Tá. Então, vai abrir a apresentação. E o que eu vou fazer depois que ele abrir? Eu vou apertar o F5. O F5 é o que eu vou compartilhar, que eu vou mostrar. Bom, aí o que acontece? Eu vou entrar no Google Meet, clico no botão apresentar agora, falo que eu quero uma janela e vou falar para ele o que eu vou compartilhar. Então, eu vou compartilhar a apresentação. Quando eu clico nele e aperto Share, você vai notar que daqui a pouco vai aparecer o meu slide para você aí. Apresentou? Não. Não? Acho que vai abrir. Agora abriu. Ótimo. Aí o que acontece? Com as teclas direcionais para a direita e para a esquerda, ó, eu faço a apresentação, tá vendo? Entendi. Só isso. Tá? Tranquilo até aqui? Tá. Então, é isso que eu tenho para a apresentação para voltar minha tela para você. Tá? Então, é isso que eu faço para a apresentação. Vai estar gravado esse passo, tá? Pode ficar tranquilo, que depois eu mando para você. Tá. Tá ok? Tá joia. Eu tento amanhã, se você puder mandar, sei lá, hoje ou amanhã cedo. Sim, hoje eu não sei se eu consigo, porque eu preciso verificar como é que tá, mas amanhã certeza que eu te mando. Tá bom. Tá? Principalmente o PowerPoint, né? Uhum. Né? Porque daí baixar tudo é só o que está escrito lá, baixar, né? Isso. Porque é o seguinte, ó. Então, essa primeira parte de apresentação, você tem alguma dúvida? Entendeu como é que funciona? Não entendeu? Não, entendi. Eu entendi. Vamos ver agora na prática se. Então, como que funciona, tá? Só para a gente poder relembrar. Você vai sempre lá em arquivo, opção novo, tá? Quando eu vou abrir, vamos assim, começar do zero. Sim. O computador está lá ligado, a área de trabalho lá, o PowerPoint já está lá, eu vou lá e abro ele, né? Isso, abriu. Quando você abriu, aí você está lá a opção novo. Só novo, isso. Igual Word. Isso, arquivo novo. Pronto, acabou, abriu. Aí o que ele vai pedir para você fazer, tá? A gente sempre abre um arquivo em branco. E o arquivo em branco, ele sempre vai colocar para você o primeiro slide de título, que é esse slide aqui, ó, que você está vendo. Certo. Pronto, aí você vai digitar o título dele. Certo. Vou fazer o tamanho, a cor, fundo, tudo. Isso, tudo. Aí isso é com você. Tá. Aí você foi lá e escreveu o título do slide, tá? Então o slide é, sei lá, cores quentes, sei lá, tá? Então você quer falar sobre cores quentes. Esse slide tá pronto, tá? Você não precisa mais trabalhar com ele. Tá. Aí você vem sempre do lado esquerdo, tá? Na parte branca que vai estar aqui do lado e aperta Ctrl M de Maria. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir um novo slide. Certo. Daí aquela coisa, eu preciso mudar o layout, porque eu quero que fique assim, ó. Aqui em cima eu quero o título, desse lado aqui eu quero que fique uma foto e do outro eu quero que fique um texto. Certo. Então eu vou no layout, você vai procurar lá por layout e vai colocar assim, ó. Título e 2 colunas. Tá. Pronto. Aí tá vendo aqui, ó, que você tem essa opção, ó. Pronto. Aí você colocou, então você sabe que aqui desse lado você vai colocar a imagem e desse lado você vai colocar o texto. Certo. E como que eu faço para colocar a imagem? A gente já sabe. Vai lá, ó, nele, aqui, ó, procura imagem, inserir imagem, né?
Vou pegar uma pesquisa da web aqui para ficar mais fácil para a gente poder buscar. Então, vou colocar aqui colors, para a gente saber o que é. Pronto. Ó. Então, eu quero colocar essa roda cromática aqui. Ó. Pronto. Aí já veio o círculo cromático para mim aqui, ó. Certo. Aí, lógico, diminua, aí ajuste, aí é contigo, tá? Tá. Que é igual o Word lá também. Isso, mesma coisa, ó. Então, vem aqui, joguei. Aí, aqui em cima, você vai falar o que é esse slide. Então, esse slide vai falar sobre o círculo cromático. Tá. Se eu não quiser nada em cima também, é só por... Só não deixar nada, que daí ele não aparece, tá? E aqui, depois você coloca os textos que vai vir. Então, vai digitando, blá, 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 tá? Ótimo. Beleza. Aí, você quer um outro slide. Esse slide terminou. Ctrl M. Isso, Ctrl M. E por aí vai. Até você terminar a apresentação. Tá, terminou, vai no arquivo, salvar. Isso, arquivo, salvar, procura onde você quer salvar e pronto, já era. Só isso. Tá. Tranquilo? Tranquilo. De boa? Quer perguntar mais alguma coisa? Vamos tentar agora, Ana. Isso. Aí é o seguinte, esse horário para você de terça-feira fica bom? Você quer outro horário? O que você acha? Não, hoje estava super complicado, porque tem dia, Jorge, que eu pego as meninas